e nisso adorar o Senhor. Vamos orar mais uma vez nessa hora. Eu queria que você orasse, estendesse suas mãos aqui para abençoar a vida do pastor Oswaldo. Coitado, está falando esses dias todos aqui, vai falar mais um pouco, né? Então ore por ele aí, para Deus continuar liberando ele para falar a palavra do Senhor aqui para nós. Ore aí, faça isso. E a nós todos, Deus, que vamos ouvir agora, oh Deus, que toda mentira de Satanás, todo grilhão queira prender nossa mente, perturbar, ordenamos que cesse em nome de Jesus. Queremos ouvir a poderosa palavra do Senhor nesse momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão firmes aí desde as 9, hein, turma? Gostei de ver. Vocês devem comer muito churrasco de costela durante a semana, assim. Eu queria, por gentileza, convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo narrou Mateus. Mateus, no capítulo 14. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. Mateus 14, 22. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Mateus escreve aos judeus. E Mateus, por isso que ele inicia logo no primeiro capítulo, falando da genealogia de Jesus, porque ele queria que os judeus soubessem, ele queria trazer aquela revelação de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Se você for hoje numa sinagoga judaica ali em Jerusalém, ali do lado do Muro das Lamentações tem uma sinagoga judaica. E eles estão lá rezando, estão lá orando, eles estão clamando para que o Messias venha. Eles não creram que Jesus Cristo foi o Messias, o Salvador de nossas almas. Eu espero que Deus abrevie esse tempo, que essa revelação venha ao coração deles. Então Mateus, ele queria especificamente, ele se direcionou especificamente aos judeus. É por isso que ele começa narrando, em Mateus capítulo 1, no verso 1, a genealogia de Jesus Cristo. Até, eu descobri que foi hoje, então o irmão José casado com a irmã Maria, que bênção, gente. Puxa vida, irmão José e irmã Maria. Aí eu queria pregar sobre Maria, eu tenho uma pregação sobre Maria, pastor, uma benção. Qualquer dia o pastor me chama de novo aí, se não me mandar embora hoje. Mas vamos ler então Mateus capítulo 14, verso 22. É que minha mãe chama Maria. Lá na família dos meus pais, é uma família muito idólatra, mariana. Tinha um negócio de coroar Maria todo mês na fazenda, tadinho, puseram um pau comprido assim lá em cima, e lá em cima, uma coroa de flor com a imagem de Maria lá em cima. Oh, Jesus, o povo precisa de conhecer o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, no verso 22, diz assim, na minha Bíblia, comentada pelo Dr. Russell Shedd, homem de Deus, que já está com o Senhor, o verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, oh Jesus maravilhoso, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Uau! Eu adoro essa história. Oh, Jesus! Ah, Jesus! Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Que teu Santo Espírito, que tem total liberdade aqui nesse meio, afinal, essa é a igreja do Senhor. A igreja que um dia o Senhor vem arrebatá-la. Porque a tua palavra diz, apóstolo Paulo, quando escreve para a sua igreja, na região de Tessalônica, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os ficamos vivos, seremos arrebatados com Ele, a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. E o apóstolo Paulo termina: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por isso, ó Deus, antes que esse dia chegue, antes que a trombeta soe, que nós possamos cumprir a grande comissão, cumprir o propósito que toda a igreja de Cristo deve fazer nos quatro cantos desse mundo. É a nossa oração, Senhor, esperando que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de todos nós, e se revele, se manifeste em nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito desse texto, porque esse texto, logo que eu me converti, foi um texto que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque, se você pegar na história da humanidade, não existe nenhum outro homem que tenha andado por sobre as águas. Ah, mas Jesus era Deus e era homem, ele andava por sobre as águas. Pois é, mas e o Pedro? Irmãos, dessa turma aqui que estava com medo na hora que Jesus veio chegando, eu tenho certeza que o Pedrão, ele estava firme. Se Pedro tivesse nascido aqui no Brasil, ele com certeza teria nascido lá na Grande Nanuque. Se você nunca ouviu falar de Nanuque, filho, você pode pôr no Google aí, Nanuque tem. Nasceu em Nanuque um pastor renomado, missiólogo, Ronaldo Lidório. Quem já ouviu falar do Ronaldo Lidório aqui? Ronaldo Lidório nasceu em Nanuque. É lá que nós temos uma fazendinha, um pedacinho de terra, que a gente cria umas vacas Nelore lá. O irmão do Ronaldo, que é Gedeon, foi colega meu aqui na Sul-Americana, Londrina, nasceu em Carlos Chagas, 50 quilômetros antes ali de Nanuque. O pai do Ronaldo foi pastor presbiteriano em Nanuque, lá onde eu e a Astrid já estivemos uma vez, algumas vezes. Eu fui lá 2 vezes, e não gostei, não voltei mais, porque meu tempo estava preparado, né, irmãos? Meu tempo estava preparado.
Pois bem, mas esse texto, então, ele sempre me chamou a atenção. Jesus tem andado por sobre as águas, ainda mais quando você vai ali no Mar da Galileia, e você olha assim, é muito interessante se um dia cada um pudesse ali andar naquelas terras. Você começa a ter um entendimento diferenciado quando você lê alguns textos bíblicos. E você vê as narrativas descritas aqui no período do Novo Testamento, o ministério de Jesus, dos seus discípulos. Porque quando você olha para o Mar da Galileia, ele é azul, aquele azul escuro. Ele tem ondas, só que ele é de água doce. Ele tem profundidade. E eu não sabia, irmãos, o Mar da Galileia é a maior reserva de água doce do estado de Israel. É dele que sai o Jordão, que chega até o Mar Morto. Na fronteira direita tem ali um país hoje chamado Jordânia. Está precisando muito de Jesus, o povo precisando desesperadamente de Jesus. E essa narrativa, segundo nos descreveu Mateus, ele se dá justamente ali naquele mar. E eu até andei num barco lá, que segundo o pessoal falou, olha, no tempo de Jesus os barcos eram desse jeito aqui. E em um certo momento, um grupo que nos acompanhava ali, visitando ali aquele país, eu dei uma palavra e eu li este texto. E eu falei assim, e quem quiser pode descer e andar por sobre as águas. Porque nessa manhã, irmãos, eu tenho certeza que você vai andar por sobre as águas. E eu tive que estudar esse texto e fazer uma pesquisa para saber qual foi a motivação de Pedro. Porque Pedro era pescador. A família de Pedro era de pescadores. Pedro vivia e tirava o seu sustento em pescarias que ele fazia nesse mar. E obviamente ele já deve ter visto gente morrer afogada. Ele muitas vezes teve algumas pescas frustradas. E porque justamente Pedro, ele arguia Jesus Cristo e fala, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E a grande pergunta que não se cala, você pode olhar para o irmão do seu lado e falar assim, por que Pedro desceu do barco? Pergunta para ele. Pergunta para o outro, do outro lado, irmão, por que Pedro desceu do barco? Eu acho que o irmão está cochilando ainda, pega no ombro dele, dá uma mexida nele, fala assim, irmão, por que Pedro desceu do barco? Gente, essa era a pergunta que eu sempre me fiz quando eu li esse texto. O contexto. Aqui é uma região chamada Betsaida. É uma região pouco evangelizada. E obviamente, Jesus Cristo, ele estava começando o seu discipulado com os seus discípulos. Ele precisava ensinar os seus discípulos algo que fosse realmente do sobrenatural. Que não só eles aprendessem a meditar nas Escrituras, como todo judeu aprendia, uns com menos dedicação, outros com mais dedicação, mas na verdade eles precisavam aprender na prática o ministério que o Senhor Jesus tinha para eles. Entendendo que Jesus, ele já sabia que daí a 3 anos, ele iria ser assunto aos céus. E todo o ministério, tudo aquilo que o Senhor Jesus iniciou, deveria ser continuado pelos seus discípulos. Ou seja, havia um tempo de preparo, havia um tempo de ensino. E eu vi aqui a grade de curso de vocês, glória a Deus pela vida dessa igreja bíblica. Irmãos, eu creio no poder de Deus, mas eu creio que igreja que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, ela está fadado a cair aí em ventos de doutrina. Por isso é importante conhecer a palavra, é importante ler a palavra, é importante meditar na palavra. Glória a Deus pelo pastor que vocês têm.
Uma bênção de Deus, os líderes, os supervisores. E eu creio que Deus hoje vai levantar uma nova geração de líderes. É hoje, pastor. Essas células vão multiplicar, vão triplicar em nome de Jesus Cristo. Então, região de Betsaida, região pouco evangelizada. E Jesus precisava preparar os seus discípulos. Faltava aos discípulos entendimento das coisas espirituais a um nível sobrenatural. Irmãos, a Bíblia fala, eu vi um irmão hoje aqui ministrando, a Bíblia fala que tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Tudo que desligamos na terra é desligado no céu. Ou seja, naturalmente, a nossa vida natural, ela tem um desenrolar na nossa vida espiritual. Nós estamos inseridos num contexto, você não vê, irmão, pelo menos a maioria não vê. Tem gente que vê, eu nunca vi. Tem gente que vê anjo, querubim, serafim, eu nunca vi. Tem gente que vê cachoeira de ouro, não sei das quantas, tal, eu nunca vi. Já expulsei demônio demais. Tudo quanto é tipo de demônio, toda a raça. Esses catalogados na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, já expulsei, acho que quase todos eles. Então, Jesus precisava ensinar num novo plano os seus discípulos. E esse texto nos fala principalmente de compaixão, que é o tema da conferência dessa igreja. Compaixão aqui, irmãos, pelos perdidos. Nós que temos compaixão pelos perdidos, temos que preparar pessoas para serem capacitadas, para que elas possam fazer a diferença onde quer que elas estejam. E minha pergunta continua: por que Pedro desceu do barco? Irmão, essa pergunta não calava na minha mente. Ela não calava no meu coração. Por que Pedro desceu do barco? Porque esse cara foi homem o suficiente para descer do barco, daquele lugar de conforto, daquele lugar de segurança, afinal de contas, ele estava no meio do mar. Ele poderia então descer do barco. Como? O que levou a Pedro? Está certo que o Pedro, depois de caminhar tanto tempo com Jesus, ainda andava com uma peixeira na cintura. Vocês lembram lá no Jardim das Bem-aventuranças, ele cortou a orelha de um sujeito lá do guarda do templo. Pedrão nego duro, por isso que eu falo, se esse cara tivesse nascido no Brasil, ele tinha nascido na Nuque. Mas por que Pedro desceu do barco? E aí, irmãos, eu vi uma história. Aqui, quando eu fiz o meu doutorado em ministério aqui na Sul-Americana, eu conheci um dos professores que foi colega no Instituto Fuller, nos Estados Unidos, de hoje um mestre na palavra, e esse irmão era mestre também em cultura judaica. E ouvindo o estudo desse irmão, eu entendi porque Pedro desceu do barco. E o mais interessante, irmãos, é que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E eu quero levar os irmãos a uma meditação. Volte aí, Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos entender. Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes,
e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Pastor, onde o senhor quer chegar? Nós temos que entender, irmão, como é que funciona, pelo menos como é que funcionava nessa época, na cultura judaica. Eu vi aqui desde ontem, o pastor chama as crianças, envia lá para o subsolo, e eu vi lá, tem um lugar maravilhosamente preparado para as nossas crianças, de 3 a 11 anos, por aí, e ali as crianças são ministradas. E entre os judeus, isso também ocorre, de uma forma diferente. Eu sei que vocês têm um grupo aqui que é o Interteens, nossa, mais ou menos assim, 11 a 12 anos, que é aquela fase ali, né? A fase que o menino começa a engrossar a voz, o nariz cresce, que é aquela coisa horrorosa, aquela coisa esquisita. Só as meninas ficam bonitinhas, os meninos ficam aquelas coisas horrorosas. É justamente nesse inter. Na cultura judaica, irmãos, funcionava da seguinte forma: a criança aos 5 anos de idade, ela ia estudar com o rabino, ia para a sua salinha. De 5 aos 10 anos, a criança estudava, meditava, em cima da Torá. A Torá, irmãos, são na nossa Bíblia os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É isso aqui, ó. E essas crianças, elas memorizavam os capítulos e versículos aqui constantes. Vocês imaginam menino memorizando o livro de Números? Vocês imaginam os meninos memorizando o livro de Levítico? E obviamente os meninos, eles aprendiam sobre a Torá ali dos 5 aos 10 anos. Era um tipo de sala, era um nível. E quando as crianças faziam 10 anos, eles iam para o Intertim. O Intertim era de os 10 aos 15 anos. Aí esses meninos, esses adolescentes, eles eram levados a memorizar as escrituras, de Gênesis a Malaquias, capítulo por capítulo, versículo por capítulo, versículo por versículo. E obviamente, um rabino que está ali com aqueles adolescentes, eles começavam a ver que alguns adolescentes se destacavam. Alguns adolescentes memorizavam. Alguns adolescentes, eles tinham a capacidade de memorizar, uma capacidade de discutir, uma capacidade até de repetir, de apresentar aquilo que ele conhecia nos seus estudos da palavra. E obviamente, culturalmente, o judeu, ele geralmente tinha 2 destinos. Ou o filho fazia e seguia a mesma profissão do pai, ou o filho, e obviamente o rabino, ele tinha uma participação nisso, ele escolhia alguns daqueles jovens, apenas os melhores, apenas os mais capacitados. Ele passava por uma terceira fase, um terceiro ensino, um terceiro nível, onde muitas vezes ele ia morar com o rabino, ele ia viver com o rabino, e o rabino, ele ia pregar numa outra sinagoga. Eu estou de olho aqui, vejo o povo lá de cima, estão me vendo aí, irmãos? Amém? E o rabino ia pregar numa sinagoga numa outra cidade, e obviamente, quando o rabino ele ia pregar em outra cidade, naquele tempo, irmãos, não tinha iPad, não tinha livro, eram pergaminhos, era um rolo, aliás, vários rolos, e ali o rabino carregava os seus rolos, e os discípulos do rabino vinham atrás dele, carregando aqueles rolos de pergaminho. E alguns diziam que
quando o rabino, ele via que aquele jovem poderia reproduzir os seus conhecimentos da Torá como ele pegava aquele jovem caminhava com ele. Mas o rabino só escolhia os melhores. Ele não escolhia no varejo. Ele escolhia ali, talvez 2 ou 3 meninos exponenciais. Meninos de uma mente super brilhante. Meninos que guardavam e memorizavam e desenvolviam o raciocínio em cima das Escrituras. Aí eles eram escolhidos. Às vezes, um pai até que queria que um filho tivesse uma continuidade de estudo com o rabino, mas o rabino falou: olha, é melhor o seu filho continuar sendo carpinteiro. Ou é melhor que o seu filho continue sendo um pescador. Eu não sei, o filho dos Teitos aí vai continuar fazendo sanduíche, que eu nunca vi um sanduíche gostoso daquele. Ele não pode virar, ele pode até ser pastor, mas tem que continuar fazendo aquele sanduíche, pastor. Então, irmãos, e às vezes um pai queria mesmo que o filho, ele seguisse com o rabino, mas o rabino falou: olha, ele não é bom o suficiente. Ele não é bom o suficiente. Ele, para ser o meu discípulo, ele tem que ser excepcional. Ele tem que ser um ponto fora da curva. Ele tem que ser um menino muito melhor do que os melhores. E aí, irmãos, Jesus, eu fico todo arrepiado, porque isso é uma revelação de Deus. Aqui nesse texto nós temos uma resposta para essa cultura judaica. E eu quero, olha aqui, irmãos. Mateus capítulo 4. Jesus aqui nesse momento está escolhendo os seus discípulos. Ele está passando na praia e vendo alguns jovens e começa a chamar esses jovens. E se esses jovens estavam fazendo o que seus pais faziam, é porque eles não eram bons o suficientes para estarem sendo discipulados por nenhum outro rabino. Eles não passaram na prova. Eles não foram escolhidos por nenhum rabino. É por isso que alguns estavam pescando, outros estavam consertando as redes, porque eles não eram bons o suficiente. E Jesus, obviamente, ele trazia uma revelação e ele pregava a Torá de uma maneira diferente. Ele pregava a Torá não apenas lendo e trazendo alguma revelação escrita. O Senhor Jesus, ele pregava a Torá com a alma, com o coração, com o espírito. E Jesus também, ele discipulava, ele cuidava daqueles jovens de uma maneira diferente. E aí, irmãos, eu busco nesse texto o porquê Pedro desceu do barco. Esses jovens não passaram na prova. Se fosse um vestibular judaico para escolha de rabinos, para enviar para o rabinato, esses jovens, Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, não passaram na prova. Porque se eles tivessem passado na prova, eles não estavam aqui com seus pais. Se eles tivessem passado na prova, eles estavam com algum rabino, em alguma sinagoga, ministrando em alguma outra cidade. E aí Jesus, irmãos, aleluias, Jesus começa então um novo ensino. Jesus então começa um movimento que revolucionaria toda a vida da igreja, revolucionaria a eclesiologia dos religiosos dessa época, e geraria um novo movimento, e um movimento que se espalharia em toda a face da terra.
Certo dia, uma irmã lá na nossa igreja, ela me procurou e falou: pastor, eu queria ser líder de célula. Só que tem um detalhe: a irmã Terezinha não sabe ler e nem escrever. E eu falei assim: uai, irmã, glória a Deus por isso. Nós estamos precisando muito de líderes. Mas a irmã Terezinha não sabe nem ler e nem escrever. Eu falei: irmã, então vamos fazer o seguinte, você vai para a nossa célula. De lá a gente multiplica. Ela morava numa comunidade, uma comunidade muito carente. Você ouve rajada, não de língua extrema, mas de metralhadora, de tiro, todo dia lá. Polícia nem entra ali onde a irmã Terezinha mora, porque para entrar lá tem que ser com aqueles caminhões aí blindados e tal, porque o negócio lá não é bonito não. A irmã Terezinha foi para a nossa célula. A irmã Terezinha multiplicou. Ela falou: pastor, a nossa célula vai ser uma célula na comunidade, uma célula assim de libertação. Eu falei: amém, irmã, pode expulsar os demônios tudo lá, prega o evangelho. Aí nós oferecemos uma irmã para ensinar a irmã Terezinha a ler. Mas, irmãos, a irmã Terezinha, apesar de não ler e não escrever, ela sabe muito mais versículo de código que muita gente que eu conheço que sabe ler e escrever. A irmã Terezinha, ela multiplica a sua célula. Ela faz evento de colheita, vão 70 pessoas. Uma vez por mês a gente reúne os líderes, que a gente chama, no evento, culto de lixo, mas a gente se chama céu. E aí o líder ali leva o seu líder em treinamento. Aí no último falou: pastor, esse aqui é meu líder em treinamento, eu vou multiplicar ele. O que a irmã Terezinha fez? Ganhou a vizinha dela para Jesus. A vizinha lê a lição de célula, a irmã Terezinha já grava ali naquela mente brilhante que ela tem, e aí ela já discorre, ela já ora e já expulsa os demônios. Outro dia converteu na célula um dos maiores traficantes lá da favela. No outro dia ele morreu com 19 tiros, mas já havia se rendido ao Senhor. Então nós nunca sabemos. E esse ensino, irmãos, é um ensino que eu quero ministrar no coração de vocês. E você sabe por que Pedro desceu do barco? Aí nós vamos voltar lá no nosso texto. Mateus capítulo 14. Por que Pedro desceu do barco? Pedro desceu do barco, irmãos, porque ele era judeu. Pedro desceu do barco porque, apesar dele não ter passado na prova, Pedro desceu do barco porque, apesar dele não ter sido escolhido por nenhum outro rabino, ele agora estava sendo discipulado pelo rabino Jesus. E todo jovem judeu que era discipulado por um rabino sabia que, se ele tinha sido escolhido por o seu rabino, ele poderia fazer as coisas que o seu rabino fazia. E Jesus escolhe pessoas como eu, como você. Escolhe pessoas como a irmã Terezinha, que não lê e não escreve, para dizer que participar do movimento iniciado por Jesus Cristo de Nazaré, nós não precisamos ser os melhores dos melhores. Basta que venhamos a dizer sim, descer do barco e seguir os caminhos que Ele tem para nós. É por isso que nessa manhã, filho, eu quero fazer um desafio para você. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu não fiz todos aqueles cursos. Eu não tenho estudo do pastor Josimar, o conhecimento, a sapiência, a inteligência desse pastor. Mas deixa eu te falar, filho. Jesus não escolheu os melhores dos melhores. Jesus não escolheu
os doutos da lei para serem seus discípulos. Ele escolheu pessoas simples como eu e como você. E ele fez isso, irmão, sabe por quê? Por compaixão. E é por isso que eu quero fazer um desafio para você nesse início de tarde. Eu quero saber, irmãos, quem de vocês está disposto a descer do barco? Quem de vocês está disposto a andar por sobre as águas? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu não tenho conhecimento bíblico, eu ainda não li a Bíblia inteira. É você que Jesus quer, filho. É você que Jesus chama. Esses jovens, André, Pedro, João, eles também não tinham sido escolhidos por nenhum rabino. No entanto, o rabino Jesus Cristo de Nazaré, que estava lá, andando nas terras de Israel, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando os cativos oprimidos do diabo, é o mesmo Jesus que passeia hoje aqui na Igreja Batista Sião. Eu quero fazer uma bagunça santa aqui agora, pastor, você me dá licença. Você quer descer do barco, filho? Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Cadê o tangedor? Você não é líder de célula, você não é supervisor, você não é nada. Jesus está te chamando, filho. Pode sair do seu lugar. Esse povo da galeria, quiser descer, pode descer também. Desce com os meninos, vai ser uma bênção. Os meninos já vão crescer aqui no meio de pedras afogueadas. Pode chegar, que eu sei que tem muita gente. Pode chegar mais pertinho de mim aqui. Deus está fazendo um milagre aqui agora, essa manhã, pastor. Talvez o diabo já soprou no ouvido de alguém e falou assim: você não é bom o suficiente. Você ainda tem aquela luta naquela área. Você ainda não conseguiu vencer aquele pecado. Irmãos, quando Satanás te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Num lago de fogo o enxofre, debaixo dos nossos pés. Jesus está escolhendo você nessa manhã. A Bíblia fala que o Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Descer do barco, queridos, é sair da sua zona de conforto. Descer do barco é fazer o sobrenatural de Deus. Descer do barco é fazer algo que vocês nunca fizeram, algo incomum. Descer do barco é colocar sua confiança e a sua esperança no Senhor dos Exércitos. Descer do barco é colocar sua fé no Senhor. É acreditar que Ele tem um propósito tremendo e sobrenatural através da sua vida, na sua vida, para a sua vida. Você sabe que quando eu comecei a ser um pastor, eu tinha mais artrite, 23 células. E Deus nos deu uma visão de que nos daria-se um grande crescimento. E ali, eu muito entusiasmado, eu falei assim: Deus, assim como o Senhor Jesus escolheu esses discípulos, pessoas comuns, pessoas simples, me dá uma multidão de discípulos também, Jesus. E Jesus me deu esse texto. E naquele ano a nossa rede multiplicou 3 vezes. Nós somos de 23 para 60 células em um ano. Mas sabe por quê? Porque
aqueles novos líderes, eles desceram do barco. Eles creram que quando Jesus Cristo nos chama, Ele nos capacita. Porque quando Jesus Cristo nos chama, Ele nos prepara. Ele nos dá as ferramentas necessárias para que o nome dEle seja louvado e glorificado através de nossas vidas. E é assim que Jesus vai fazer através da sua vida, filho. E não importa a faixa etária, não importa o seu conhecimento teológico, não importa. O que importa é que Deus tem um propósito na sua vida. E aí, irmãos, eu me regozijo no Senhor, porque se Deus, o Senhor Jesus, escolheu um homem simples como Pedro, escolheu uma pessoa como eu, amado, o que Jesus não pode fazer através da sua vida, filho? Você vai fazer obras maiores, você vai fazer obras grandiosas. Apenas creia, apenas desça do barco, apenas se disponibilize para ser usado pelo Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, que o Teu Santo Espírito tem operado em nosso meio. Obrigado a Deus, porque não é uma voz humana, não é um homem, um pastor, que faz com que pessoas larguem a sua zona de conforto, enfrentem ventos contrários, desçam do barco e caminhem por sobre as águas. Eles estão aqui agora, Deus, caminhando por sobre as águas. Estão agora, Deus, descendo do barco e dizendo: sim, eu quero me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero liderar uma célula. Eu quero multiplicar uma célula. Eu quero ser poderosamente usado pelo Senhor. E se por acaso, irmãos, os ventos contrários soprarem sobre você, se por acaso os seus pés começarem a submergir, a poderosa mão do Senhor estará estendida e te trará para um local seguro, te trará para um ambiente seguro, te trará para a região de conforto, porque esse nosso Jesus, Ele caminha por sobre as águas, Ele acalma os ventos, Ele para as tempestades. Ah, Jesus, obrigado a Deus, porque isso fala de compaixão, isso fala, Deus, de uma capacidade de se preocupar com o outro, com o perdido, de tal forma que a gente dá o que tem, o que a gente é, para a obra do Senhor. Isso fala de perseverança, isso fala de fé, isso fala de ação, isso fala, Deus, do agir sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Talvez, irmãos, talvez tenha entre nós pessoas que não tenham a dificuldade que a irmã Terezinha tinha, e isso não impediu dela descer do barco, dela caminhar por sobre as águas e ser uma líder que glorifica e exalta o nome do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos consagrar a vida desses irmãos ao Senhor, e pedindo a Deus que a boa obra que o Senhor iniciou na vida deles, o Senhor complete até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que a obra que o Senhor inicia, o Senhor completa. O Senhor não faz nada pela metade, o Senhor não faz nada faltando. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus longânimo, um Deus abençoador, um Deus galardoador daqueles que o amam e quantos no Senhor confiam. Por isso, ó Deus, toma os Teus filhos aqui em Tuas mãos. Deus, recebe
essa geração recebe essas dezenas, recebe mais do que uma centena de homens e mulheres dispostos a seguir o Senhor, porque se o Senhor Jesus caminhou por sobre as águas, todos eles irão caminhar por sobre as águas, farão os feitos de Jesus, farão coisas grandiosas, porque o Senhor Jesus diz que coisas maiores em seu nome nós faríamos. Por isso, ó Deus, toma essa igreja, toma essa geração, toma esses, ó Deus, que se dispuseram, que se ofereceram, que vieram a ter contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vocês desceram do barco. Olha para o chão, filho. Vocês estão caminhando por sobre as águas. Vocês estão caminhando por sobre as águas. Aleluia. Vocês estão caminhando por sobre as águas. Aleluia. Vamos. Amém. Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. No início desse ano, em algum momento desse ano, nós lançamos uma ideia aqui que estamos trabalhando ao longo do ano inteiro. É a tal da conexão. Lembram aí? Conectamos com o Senhor, conectamos-nos uns aos outros, conectamos outros a Jesus. Vamos avançar para a glória do Senhor, pisando sobre as águas, olhando para Jesus, porque Jesus disse isso, que aqueles que creram nele fariam obras ainda maiores do que aqueles fez. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente precisa orar mais um pouquinho, pastor, mais uns 2 ou 3 minutos, porque eu imagino que às vezes a gente está aqui um pouco amarrado. Estava aqui olhando aqui, orando aqui, uma sensação de um amarrio, algumas coisas meio prendendo, sabe, um negócio assim. Vamos expulsar esse negócio. Aí vocês têm autoridade. Você está andando com Jesus, você tem autoridade. Nós expulsamos tudo que amarra, tudo que prende, tudo que quer impedir o avanço. Ora aí, rejeito em nome de Jesus. O que está prendendo a minha vida? Rejeito em nome de Jesus. Satanás está querendo que você fique aí sentado no barco aí. Senhor, libera essa igreja, libera esse líder, libera esse pai, libera essa mãe. Desobstrui, Senhor, a minha vida, a minha mente, para sonhar novos sonhos. Tem inspiração do alto. Libera-nos, Senhor, libera-nos, Senhor. Põe fogo, Senhor Deus, em todo laço e que prende. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos assim, para crescermos a 30, a 60, a 100 por um. Damos frutos, frutos que permanecem, frutos que glorificam o Senhor. Queima todo pecado, queima toda obra das trevas, toda incredulidade, todo demônio, tudo que não vem do Senhor, para avançarmos, para que o único nome que seja glorificado seja o nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos assim, para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, incline a face sobre ti e te dê a paz. Vão e mudem essa cidade em nome de Jesus. Deus te abençoe, filho. Um excelente domingo para você. Glória a Deus. Aproveita que você está perto do povo, já dá um monte de abraço aí, abençoa essa vida e vá para o seu merecido descanso. Você que está aqui desde sábado, de sexta-feira, agora chegou a hora de você descansar um pouquinho aí, tá bom? Deus abençoe você grandemente, fortaleça a sua vida na paz do Senhor.